Então, neste sétimo vídeo de comentários ao livro A Vida Intelectual, do padre Antonin Sertilange, nós entramos no capítulo 4º, capítulo sobre o tempo do trabalho. E comecemos então pelos dois primeiros tópicos, que tratam do trabalho permanente e do trabalho à noite. Nenhum nem outro tratam especificamente do tempo dedicado ao estudo comum, ao estudo como a gente está acostumado, né? A leitura, ao resumo, ao fichamento. Nenhum nem outro tratam do tempo dedicado ao estudo, mas sim ao tempo em que você não está estudando e deve se estimular a manter-se aberto à captação da verdade. Vamos explicar isso melhor. Primeiro, o trabalho permanente. O trabalho permanente acontece durante todo o seu dia de vigília. Acontece enquanto você está se dedicando a outras atividades, ao seu trabalho, enfim, à sua família, à prática de esportes, não importa. O que importa é que você vai se estimular a manter vivas na sua memória ou no fundo de sua memória as questões intelectuais que mais lhe atormentam, as questões a que você está se dedicando no dia a dia, né? Estando essas questões em aberto, a realidade pode então preencher, né, aquilo que falta para que você tenha as intuições que lhe darão aquele conhecimento. Então é você sempre se lembrar das questões, como nas escrituras se recomenda orar sem cessar. Pois é, então é isso, é você manter incessantemente vivas em você as questões que lhe incomodam e também manter viva a sua atenção de fundo, né? Você sempre perceber as realidades, as coisas, as pessoas, as relações, enfim, as circunstâncias com um olhar mais aguçado, né? É saber que por trás de cada família, de toda família, existem ancestrais que não estão mais aqui, mas que de algum modo limitam e abrem, né, os membros daquela família à ação. É você sempre perceber por trás das instituições, por exemplo, uma longa história que às vezes nem seus próprios membros conhecem. Enfim, você deve estimular a sua inteligência a estar mais ativa, mais aberta, mesmo quando você não está estudando especificamente os temas aos quais você se dedica no dia a dia. O intelectual, como disse Sertilange, é então, nesse sentido, um filtro através do qual a realidade passa e deixa a sua melhor substância. Então, o trabalho permanente é esse. O que é o trabalho noturno? O trabalho noturno não é de modo nenhum você perder noites de sono estudando. Não é isso. Isso pode funcionar eventualmente, mas, regra geral, você precisa descansar. O seu corpo precisa de um repouso, né? A ideia aqui é que você aproveite o seu tempo de sono para que sua inteligência trabalhe sobre as questões as quais você estuda no dia a dia, né? Você vai se preparar durante o dia, em especial nos momentos que antecedem o seu sono, você vai ativar na sua memória a lembrança das questões inconclusas, você vai plantar uma semente, né? Lembrar das ideias que você tem projetado, ideias que não foram concluídas, ideias que estão em andamento. Para quê? Para que durante o sono, a sua inteligência mais relaxada, no próprio ritmo do seu sono, sem que ele seja atrapalhado, ela vai então trabalhar essas questões e eventualmente apresentar a você algumas soluções, né? Há o conhecido fenômeno da clareza matinal. O sujeito acorda sabendo alguma coisa que ele não sabia antes. Isso acontece geralmente porque ele dorme, né? Ele dorme com aquela questão em aberto. Agora, é importante saber, você não pode estar obsessivamente pensando na questão, porque senão você vai perder o seu sono. Você deve, sim, ativá-la na memória, mas sem a obsessão de ficar pensando nela, porque você vai ficar tensionado e vai perder o seu sono. Então, a ideia é que você relaxe, é que você se acostume ao ritmo do sono e não confie na sua memória. Se você eventualmente acordar à noite com a sensação de que uma ideia lhe surgiu, é bom que você tenha ao lado da sua cama um bloco de anotações para que você anote aquela ideia
sem gastar muito fosfato ali, né? Apenas anote o que surgir e de manhã você terá mais tempo, mais energia aí para verificar o que de fato surgiu, né? Ou se não surgir durante a noite, surgirá talvez ao amanhecer, e daí também é importante que você anote essa ideia para que ela não lhe fuja. O que importa aqui, segundo o autor, é não deixar que os pássaros noturnos fiquem com os frutos preciosos do seu sono. Então, pessoal, por hoje eram esses os comentários que eu queria fazer. A primeira metade do capítulo 4 desse livrinho precioso aqui, e eu estou tentando encontrar aqui em casa uma aula que o professor Olavo de Carvalho deu na década de 80, num curso que ele deu naquela época chamado A Vida Intelectual, e é uma aula em que ele comenta a introdução desse livrinho precioso aqui, ó, o livrinho A Arte da Formação do Espírito, do François Charmot. É um livrinho hoje raro de se encontrar, e é uma aula preciosíssima a que eu sempre retorno, e eu tenho certeza que vocês vão tirar muito proveito da leitura dessa aula, leitura comentada. Eu não posso publicar essa aula porque eu ainda não tive autorização do professor, mas assim, e se eu conseguir, também colocarei essa aula no meu site. Então é isso, um abraço e fiquem com Deus.